quarta reportagem da nossa série especial sobre drogas, vamos falar da cocaína e do crack. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil é o maior centro de distribuição da droga no mundo. Deise entrou no mundo das drogas com apenas 12 anos, quando começou a fumar maconha com a turma. Aos 17, já usava cocaína. As influências acontecem, maus amigos, maus conselhos. A gente procura o caminho assim mais fácil para resolver os problemas. Às vezes está com um probleminha bem pequenininho, a gente transforma em enorme. Então, eu achei na droga uma maneira de anestesiar esses problemas meus. E, na verdade, eles se tornaram bem maiores. Com Luciano foi diferente, não bebia. Começou direto com a cocaína. A droga era um estimulante para o jovem de 17 anos que começava a carreira de MC. Eu ficava mais desinibido, né? A gente pulava mais, falava mais, cantava mais, achava, né? Entre aspas. E não tinha sono, então a gente podia, saía de um baile, já ia para o outro baile, festival, já ia para o outro, não cansava. Junto com a cerveja, depois de muito tempo, uns 20 anos, 19 anos, aí já fui começando a beber o álcool e aquilo foi como uma bola de neve. Mas à medida que o organismo se acostuma com a substância, a tendência é o dependente buscar algo mais forte. E é aí que entra o crack, com um efeito muito mais potente. É uma coisa fora do normal, você vê bicho, você escuta 1000 vezes mais, sua audição estoura, teu coração parece que está na boca, é adrenalina total que você não consegue se mexer, você para e a mente viaja. O crack e a cocaína, eles são a mesma substância química em formas diferentes apenas, né? O crack, ele está na forma de sólida, ele está na forma de uma pedra, ele é forma de base livre, por isso que ele presta a ser fumado. Disse que o crack ela é mais potente que a cocaína, às vezes até classificam o crack como uma outra droga, isso não é verdade. O crack e a cocaína são a mesma substância, a mesma droga. Deise passa por um tratamento em Campinas. Luciano fez a recuperação em uma clínica do litoral. São trajetórias diferentes, mas que se assemelham nos históricos de perdas e humilhações. A vida era uma loucura, né? Eu não mal dormia, mas quando dormia já acordava pensando nela e era movida para droga, você tem que ter dinheiro. Dinheiro é algo de valor, então já vinha na cabeça, eu preciso roubar, eu preciso sair com alguém, eu preciso ir atrás daquelas pessoas, eu preciso me vender. Era assim, eu vivia para droga. E o crack ele tirou tudo de mim, a minha dignidade, eu não conseguia mais olhar nos olhos de ninguém. Eu vivia igual um bicho. Eu só esperava anoitecer para sair para a rua. Roupa suja, andava sujo, comi lixo. Tanto para o usuário quanto para a sociedade, os efeitos são devastadores. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil é o maior centro de distribuição de cocaína no mundo e é onde a droga é vendida pelo menor preço. O país também é líder no ranking de consumo de crack. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram uso dessa droga. Com uma procura tão grande, fica difícil desassociar estes entorpecentes ao crime. O usuário está financiando o tráfico, tanto de cocaína como de crack. Então, o usuário está sempre financiando. Toda vez que ele usa uma quantidade, mesmo que seja pequena, de cocaína, ele está financiando o tráfico. Ele está financiando uma morte de alguém, né? Uma guerra de um ponto de tráfico, uma briga. Ele está financiando isso. A compra de arma. O usuário está fazendo isso. Só que a polícia vai continuar prendendo e vai continuar existindo, né? É um trabalho que nós vamos continuar fazendo, né, durante a existência do usuário e do traficante. A um usuário restam poucas perspectivas. Ou a morte por overdose, ou a consequência do estilo de vida. É aí que entra o trabalho de pessoas como o Padre Haroldo. Há 38 anos, ele fundou esta instituição em Campinas para o acolhimento e tratamento da dependência química. Aqui, os internos ganham uma nova oportunidade para refazer a vida, desde que futuramente ajudem ao próximo, como prega a Bíblia. Aqui, eu pessoalmente tento ensiná-los a dizer não definitivamente. E uso as Escrituras, a Bíblia,
a fé que aprendi e dízimo, dando 10% do meu salário a outro. Por quê? Porque aqui eles não pagam nada e custa R$3.000 cada pessoa aqui e recebem tudo, 6 meses feriados gratuitamente. Atualmente existem cerca de 180 homens e 30 mulheres em tratamento na instituição católica. Eles fazem parte do programa Despertar para a Vida, que tem o objetivo de recuperar estas pessoas por meio de internação voluntária na comunidade terapêutica. As pessoas ainda entendem a dependência química como uma deficiência moral, ou como algo ligado a uma marginalização ou falta de vontade do indivíduo. Não é, a droga ela causa uma alteração no sistema nervoso central, ela causa uma alteração de consciência, uma alteração da senso-percepção, uma alteração psicológica do indivíduo. E ao longo do tempo isso vai se tornando uma dependência. Falta pouco para Daisy terminar o tratamento no Instituto Padre Haroldo. Está prestes a retomar a vida ao lado da família e das filhas que tanto ama. Deus me tocou de uma forma aqui dentro que, nossa, eu renasci para a vida, eu despertei para a vida. Acho que ele me soprou o sopro da vida, assim. Tipo, a minha alma estava fora, só estava a carcaça do meu corpo, né? Mas ele resgatou a minha alma e está reconstituindo tudo de novo. Eu sinto cada dia mais. Depois de quase 15 anos no crack, Luciano buscou refúgio na Operação Vida, da Igreja Evangélica. Há 4 anos limpo, também atribui a recuperação ao poder divino. Costumo falar, Gabi, que eu não cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo da lama do poço. Lá no fundo do poço tem uma lama. Eu estava embaixo daquela lama. E Deus, Ele me resgatou dali, né? A fé eu adquiri quando eu cheguei na casa de recuperação. E quando se tem um dependente químico em casa, a família inteira acaba precisando de tratamento. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Sandra Regina. Bom dia, Sandra. Obrigada pela sua presença aqui no VTV da gente. Bom dia. Obrigada a você, Vanessa, pelo convite. Quando que a família deve pedir ajuda, Sandra? Em que momento que percebe que precisa pedir ajuda? Eu acho que é exatamente isso. O momento que ela percebe que ela tem um dependente químico em casa, a família tem que procurar ajuda. Nós não podemos esperar, demorar muito, porque o fundo de poços, ele é muito diferente de um dependente para o outro, né? As entrevistas que nós vimos, cada um tem o seu fundo de poço. Como esse rapaz falou, ele não chegou no fundo de poço dele, ele já buscou ajuda. Sim. Então, quanto antes a família identificar que ela tem um dependente, que ela está com um problema, normalmente a família ela tem uma dificuldade em estar enxergando isso, ela tem uma rejeição, inclusive, de... Não quer aceitar, Não quer aceitar, né? É duro você olhar e ver um filho dependente. Sim. No caso, né, do crack e da cocaína, que é o tema de hoje, não tem como a gente negar que existe um problema. Sim. Se esse problema qual é a dimensão dele, nós não podemos ficar esperando. Sim. Quanto antes nós iniciarmos um processo de tratamento, as perdas são menores. Sim, né? A gente está falando de ajuda, gente. No caso, é ajuda para a família, né? Sim. Não é nem para o dependente, é para uma mãe, para uma esposa que muitas vezes precisa procurar ajuda para saber lidar com aquela situação e acabar ajudando o dependente. Sim, normalmente o dependente tenta deixar a família à parte disso, mas não tem como. Né? Tem aquilo da família ser o último a saber, não? Que não quer enxergar? Não... Muitas vezes a família não quer enxergar. Né? Vocês fizeram uma série, né, com o álcool, com o tabagismo, a maconha. Se nós pararmos para pensar, se você tem um dependente que começa no álcool, passa para a maconha, no caso, por que nós vamos esperar chegar na cocaína e não trabalhar as questões envolvidas? As famílias sofrem muito quando o dependente já está na cocaína. E como que é o tratamento desses familiares? O que vocês nós temos grupos de apoio, os Alanons, né, o grupo de amor exigente,
São grupos de familiares que trocam muita experiência, eles começam a identificar comportamentos sequenciais. Muitos terapeutas na cidade hoje já fazem o apoio familiar. A família ela fica muito desestruturada. Né? Fica muito fragilizada diante daquilo. E em muitos casos tem casos de roubos, violência, dentro de casa também. Mas né, antes Sandra? disso tem a culpa. Sabe, Vanessa? As mães normalmente se culpam muito, os pais tentam impor uma certa autoridade e o dependente não aceita. Então começa uma relação, antes até do próprio roubo, dos pequenos furtos, começa uma relação de muita briga pelo poder dentro de casa. Né? Eu não mando, você não manda mais em mim, eu já sou maior de idade. Né? E essa relação já precisa ser trabalhada. Né? Porque ele está apresentando um comportamento que a tendência é ela ir... Porque quando os pais descobrem, né, eles começam a tirar as possibilidades dele comprar droga, né? E aí os conflitos aumentam. Depende não do é uma caso. questão... exatamente. Por isso dos pais precisarem desse acompanhamento. Nós precisamos entender... Porque necessariamente não são pais. Eles podem ser pais de um adulto que trabalha, que tem seu próprio dinheiro. Sim. Então, eu não tenho que dar dinheiro para o meu filho, não é do meu dinheiro que ele vai tirar a droga. Né? Então, muitos adultos que mantêm o seu ritmo de trabalho, que estão diminuindo e quebrando o seu próprio patrimônio. Né? Então, mesmo esses pais que estão fora da vida econômica do filho, eles continuam ali numa relação. E essa relação tem que ser cuidada, essa relação tem que ser tratada. perceber, então, é importante pedir ajuda no primeiro momento. Assim que perceber, pedir e oferecer. Sim. No geral, eles não querem, a não ser que eles já estejam... Essa é a parte mais complicada, Exatamente, né, Sandra? Exatamente. Mas muitas famílias acabam ajudando o dependente a sair do vício. Sim, porque o dependente ele começa a encontrar na família um único recurso. O apoio também, né? Um único apoio. Um único apoio. Porque fora de casa, os amigos, né, eles não são amigos incondicionais. E a família sim, né? Ela está ali para te apoiar sempre. Tá bom, Sandra. Queria agradecer a sua presença aqui, esclareceu bastante. Espero que a gente consiga aí ajudar muita gente que esteja nessa situação, né? Obrigada, Vanessa. Obrigada pela presença.